Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque a tua bondade, Senhor, está sobre nós e nos sustenta, Jesus. Pai, o teu Espírito, Senhor, é que nos fortalece, é que enche nosso coração e nos dá, Senhor Deus, alegria. Pai, eu peço nessa manhã que o teu Espírito, Senhor, ministre o nosso coração e nós possamos ser cheios, a Deus, da tua presença. Cheios, a Deus, do teu amor. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo traga, Senhor Deus, ao nosso coração uma palavra revelada, Senhor, e nos dê entendimento dela, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, Jesus. Sabe, irmãos, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Mas tem um texto da Bíblia que diz assim: e pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e disse-lhe: bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém há de bom, senão um, que é Deus. Jesus nos salvou, Ele nos resgatou, mas ainda assim o nosso Salvador, o nosso Redentor diz: não há senão um, bom, que é Deus. E Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Com certeza você pode provar da bondade de Deus, ou já provou um dia da bondade de Deus. Sabe quando você encontra uma pessoa boa no seu caminho, no seu dia, numa semana difícil? Deus é 1000 vezes, infinitamente melhor. Melhor. Quando nós encontramos uma pessoa boa, isso nos alegra. Sabe quando a gente está num dia difícil, cheio de problema, medo, enfim. E aí você encontra uma pessoa boa. Talvez essa pessoa até te ajude, faça algo por você. E isso também é bom. E por isso nós estamos na terra, nós somos o sal. E a gente faz a diferença e tem que fazer. Mas a Bíblia diz que Deus é bom. Infinitamente bom. E eu peço a Deus que nós possamos provar dessa bondade de Deus nessa manhã. Que a gente prove dessa bondade. Eu queria que nós cantássemos esse refrão mais uma vez: a bondade de Deus. E que o Espírito Santo encha o seu coração e o meu coração. Recebe a bondade de Deus agora sobre a sua vida. Recebe a bondade de Deus agora sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus filhos. Seja cheio do Espírito Santo agora. Agora seja cheio do Espírito de Deus e a bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem. Adore a Ele e diga isso. És fiel, Senhor. Levante a sua voz ao céu e diga a Ele. Diga a Jesus, o nosso Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Receba a bondade de Deus sobre a sua vida agora. Em todo tempo tu és tão bom. Cheque charabacheri andarabacheri andarabacheri andaralayache. Recheque tarabacheri andarabache. Eu peço agora em nome de Jesus que você receba o milagre do Senhor na sua vida. Eu repreendo agora sobre a sua vida toda a enfermidade, toda a palavra de maldição, todo medo,
tudo aquilo que tem te cercado e roubado a tua fé, seja removido agora em nome de Jesus. Toda frieza do teu coração, que o seu coração seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Receba a bondade de Deus, a bondade de Deus, a infinita bondade de Deus sobre você. Toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado, que o seu corpo seja tocado pelo Espírito Santo e você saia daqui nessa manhã restaurado pelo poder e pela bondade de Deus sobre nós, sobre a humanidade, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei. Faça essa promessa para Ele. Assuma esse compromisso com Ele. Assuma esse compromisso com Ele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença, Senhor, neste lugar. Aleluia. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Como a pastora Carla já compartilhou, né, um pouco, acabamos de chegar essa semana do Piauí. E foi tremendo o que nós vivemos lá, como sempre, Jesus sempre nos surpreende, amém? E aos poucos nós vamos compartilhando os testemunhos, e eu sei que isso vai edificando a nossa fé. Eu quero agradecer as orações, agradecer as mensagens. É impressionante, irmãos, quando nós servimos a Jesus numa igreja viva. A todo tempo me chegavam mensagens, estamos orando por vocês. O que precisar, avisa, em todo tempo, e a própria equipe também servindo, então foi tremendo. O meu testemunho nessa manhã seria sobre isso, o poder da igreja de Jesus quando se une, sabe? Enquanto os 52 lá se dedicavam e trabalhavam, os demais oravam, intercediam e se colocavam à disposição para ajudar. Glória a Deus, porque nós servimos a Jesus, e a igreja de Jesus é viva e poderosa. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, que Deus ministra ao meu coração. E nós vamos ler 2 versículos. O primeiro em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Talvez a sua versão um pouco diferente. Agora nós vamos ler Lucas, um pouco mais à frente, o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Versículo 16, Lucas 16, 16. Versículo 16 diz assim: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amém. Jesus veio para estabelecer o reino do céu na terra. Como Jesus nos ensinou, venha ao teu reino, né? Quando Jesus ensina aos seus discípulos como orar, e é algo interessante,
que nós aprendemos lá em Israel quando nós estivemos, ali Jesus ensina eles a orar. Eles perguntam, mestre, mas como? E Jesus ensina eles a orar. Jesus dá um novo ensinamento para eles. E Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, né? Que todos nós conhecemos. Venha o teu reino. Então, quando Jesus vem à terra, Jesus vem com a missão de salvar a humanidade e outras tantas, manifestar o seu amor e trazer o reino de Deus para a terra. E como Deus traz o reino de Deus para a terra? Como Deus traz o seu reino para a terra? Através de nós. Nós somos a manifestação do reino dos céus. Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Essa terra já tem a sua sentença. Jesus disse antes de voltar para o céu, no seu último minuto com os discípulos, ele disse, eu vou vos preparar lugar, eu vou, mas eu vou voltar. Na casa do meu pai, a Bíblia diz, Jesus disse, há muitas moradas, um novo céu e uma nova terra. Um novo lugar para nós habitarmos. E essa é uma das promessas de Jesus, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e aqueles que creem no seu nome. Mas até que essa promessa se cumpra, Jesus vem até a terra e traz o seu reino para nós. E o reino de Deus é manifesto na terra através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes. A missão de levar o evangelho de Jesus, a palavra de Deus, foi deixada aos homens e não aos anjos. Aos homens, eu e você. Essa missão é nossa. Essa tarefa de casa é nossa. Nós estamos aqui nessa terra para sermos a luz e o sal dessa terra e sermos diferentes. E levarmos o amor de Deus. Como nós falávamos há pouco, sabe quando a gente encontra uma pessoa boa? Num dia difícil, você encontra uma pessoa boa e aquilo alegra o seu coração? Essa pessoa boa tem que ser você, tem que ser eu. Nós temos que fazer a diferença. E com certeza Deus vai colocar alguém no nosso caminho também que vai fazer a diferença na nossa vida um dia. E vai nos ajudar. Amém? Mas o reino de Deus, ele é manifesto através da minha vida e da sua vida. E por isso aqui, no versículo 16 que nós lemos, no finalzinho diz assim, e desde então é anunciado o reino de Deus. Desde então quando? Desde que João Batista veio anunciando a Cristo, Jesus começa a anunciar e a manifestar o seu reino. E a gente vai falar um pouco sobre o que é a manifestação do reino de Deus na terra. E ele continua dizendo, no versículo 16 no final, e todo homem emprega força para entrar nele. Força. E essa força, essa palavra força, vem da palavra determinação. Ela vem da palavra determinação, empenho. Não simplesmente uma força braçal humana, mas uma determinação, um foco, um objetivo. Eu vou chegar até o final. É quando, por exemplo, quando você está numa prova, uma atividade física e você quer chegar até o final. Você, não, eu vou até o fim. Essa é a força que desde então tem que se empregar, tem que se aplicar para se manifestar o reino de Deus. E para nós sermos inseridos no reino de Deus, emprega-se força para entrar nele. Entende que pessoas fracas, não pessoas humildes, mas pessoas fracas que não têm determinação, não conseguirão entrar no reino de Deus. E essa falta de determinação não significa que, por exemplo, como a pastora Carla disse há pouco, essa palavra de bênção, né? Edificou muito a minha vida. Essa palavra de religiosidade, de humildade. Não significa que o fato de você se humilhar por ser pecador te faz fraco. Pelo contrário, te faz forte. Te faz forte, porque quando nós nos humilhamos e expomos as nossas fraquezas, Deus intercede por nós. E Ele nos fortalece. O que a Bíblia está dizendo é essa determinação de se colocar realmente quem você é para entrar no reino de Deus. Então, aqueles que são fracos e não são determinados, não conseguirão
entrar no reino dos céus. Se emprega força. Amém? E o que é o reino de Deus? Lucas capítulo 4, volta um pouquinho. A sua Bíblia, Lucas capítulo 4. Versículo 14. Nós vamos ler até o 19. E depois nós vamos ler outro versículo. Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E da onde Jesus volta? Ele volta da tentação. Jesus foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você voltar um pouco a sua Bíblia aí, você vai ver no subtítulo, a tentação de Jesus, no início, no capítulo 4. Então, depois que Jesus foi conduzido pelo Espírito, pelo mesmo Espírito de Deus, a ser tentado, ele é conduzido pela virtude do Espírito e voltou para a Galileia. E a sua fama correu a todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Versículo 16. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me aos quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 42, 4:42. E sendo já dia, saiu e foi para um outro lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentassem deles. A multidão queria que Jesus ficasse com eles em todo o tempo. E olha o que Jesus disse. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Amém. Então, após Jesus ser tentado pelo diabo no deserto, ele volta para a sua cidade natal, para Nazaré. Lá ele manifesta o reino de Deus. Ele manifesta o reino de Deus e ele lê essa palavra, essa profecia de Isaías. Pois o Espírito me ungiu a evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e liberdade aos oprimidos. Isso é a manifestação do reino de Deus. A manifestação do reino de Deus, irmãos, o avivamento do céu na terra, o reino de Deus, é a libertação, é a cura, é a restauração da alma, é a limpeza do nosso coração. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz em nós é mudar o nosso comportamento, não é verdade? A primeira coisa que Jesus faz. Com certeza, quando você encontrou Jesus, você falava palavras que você não fala mais. Você se vestia com roupas que você já não se veste mais. Não é verdade? Jesus muda a nossa vida, Ele muda o nosso percurso. Eu sempre falo do meu pai, né, quando se converteu, porque, na verdade, quando meu pai se converteu, eu era criança, 8, 9 anos, não me lembro exato. Então, eu não tive, a minha vida não foi, Deus me livrou desde pequeno já do mundo. Mesmo que na juventude eu dei uma desviadinha de 3 meses, né? E voltei para casa que nem um filho pródigo arrependido, chorando. Voltei, vi que o meu lugar ali em casa, mas eu não vivi o mundo. Mas meu pai viveu, como muitos aqui, e como muitos também, talvez como a minha história. Mas me lembro, quando meu pai era do mundo. Como uma pessoa comum do mundo. Sempre foi um ótimo pai, mas ele era uma pessoa do mundo. Eu me lembro que ele tinha uma bicicleta cargueira, a tia lembra, minha tia está ali, ele tinha uma bicicleta cargueira e ele ia para as festas e eu ia na frente, como um filho e o pai.
E para mim era a maior aventura andar naquele assento da bicicleta cargueira, porque é uma aventura, né? Não sei quem já andou aqui, mas é uma aventura. E eu segurava naquele ferro 7, 8 anos e meu pai ia para as festas. Eu me lembro que eu vinha de noite das festas com ele. Mas sempre ele era um bom pai, sempre foi. Mas um homem não convertido. E eu lembro quando ele se converteu. A vida dele, a roupa, ele mudou a roupa, ele mudou o jeito de falar, ele mudou o seu jeito de comportar. E hoje é o pastor da igreja. Então, quando Jesus entra, quando o reino de Deus chega para nós, irmãos, nós mudamos a nossa vida, a gente muda o nosso comportamento, é ou não é verdade? A gente muda, porque o Espírito Santo começa a mostrar para nós o que tem que ser diferente. A gente começa a entender, puxa, isso eu não posso fazer mais. Isso não agrada o coração de Deus. E como? Através da palavra, através da comunhão, através da igreja, através das reuniões, do ministério, do devocional. É nessa hora que o Espírito Santo começa a mudar a nossa vida. E a gente vai aprendendo, e até hoje a gente aprende. Até Jesus voltar, a gente vai aprendendo como ser um verdadeiro cristão. Amém? Isso é o reino de Deus na terra. E Jesus disse, é necessário que eu vá, eu tenho que ir. Claro que a multidão queria o mestre com eles. O cego enxergando, o coxo andando, alegria. Porque onde Jesus estava havia alegria. Esse momento de unção que nós sentimos aqui da bondade de Deus, isso acompanha Cristo. Porque essa é a bondade de Deus. Imagina na multidão, uma multidão que não conhecia o caminho, de repente aparece um homem e começa a pregar a bondade de Deus e começa a manifestar o reino de Deus, com certeza. Todos nós íamos querer que ele ficasse ali. Fica aqui em casa. Fica aqui comigo. As pessoas estavam sendo libertas, curadas, a alegria estava envolvendo o povo. E Jesus disse, eu preciso ir para outros lugares. Porque Deus amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo, todas as pessoas. E graças a Deus que nós somos uma igreja apostólica e temos um chamado apostólico e temos um apóstolo. Porque nós podemos ir para outros lugares. Amém? E essa é a manifestação do reino de Deus. Libertação, cura, milagres, libertação. E é isso que nós estamos vivendo todos os dias. Milagres de Jesus. Na nossa casa, no nosso dia a dia. Quando as pessoas buscam a Cristo para serem curadas, por exemplo, num culto específico de cura e libertação, que é amanhã à noite, e as pessoas são curadas por Jesus, elas voltam para casa contando, Jesus me curou. E aquelas pessoas vão ouvir que Jesus curou. E vão falar, eu também quero ser curado por esse Jesus. É como uma história que eu já contei a vocês. Uma história não, né? Um testemunho. De um jovem, quando a gente estava na Etiópia, uma criança, na verdade, ouviu falar que Jesus estava curando. Só que ele não tinha nem ideia quem era Jesus. Uma criança, 10, 11 anos talvez na Etiópia. Ele ouviu falar. E o evangelista Sérgio Carriel, o Jonathan e eu e a equipe estávamos lá. E esse jovenzinho ouviu que um tal de Jesus estava curando. E ele falou, então eu vou lá para ver se ele olha o meu pé. Porque ele tinha um problema no pé. No meio da multidão de talvez 3.000, 2.000 pessoas, esse menininho levantou a mão. Nós oramos por todos e Jesus curou ele. Porque ele ouviu falar que Jesus estava curando. Sem nenhuma religiosidade, totalmente inocente, mas ele simplesmente acreditou no testemunho de outra pessoa, que disse, eu fui lá e Jesus me curou. Então ele falou, então eu também vou, porque esse Jesus vai me curar. E Jesus curou ele. Isso é a manifestação do reino de Deus. E é isso que nós vivemos todos os dias. E se não vivemos, temos que buscar a viver, amém? Esse é o verdadeiro avivamento, as pessoas sendo curadas, libertas, a sua família se convertendo, os seus filhos se convertendo a Jesus, você vivendo a paz de Cristo na tua casa, porque o que essa multidão pedia para Jesus, fica aqui, é isso. Fica comigo, eu quero a tua presença aqui. É isso que nós temos que desejar, irmãos, na nossa casa, no nosso dia a dia, no trabalho. Nós saímos da nossa casa felizes com a bondade de Deus. Porque isso é o avivamento do reino dos céus na nossa vida e através de nós. Amém? Agora eu quero que você volte no capítulo 16 comigo. Lucas 16. No versículo 16 que nós já lemos.
diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, é importante também a gente se contextualizar no que acontecia nessa hora, nesse momento da história, e também trazer, através do Espírito Santo, a revelação da palavra para nós hoje. Aqui, quando Lucas diz, e era anunciado o reino de Deus, ele está se baseando, testemunhando aquilo que ele viveu com Cristo e aquilo que ele vivia naquela hora, naquele dia. Então ele diz, desde então é anunciado o reino de Deus. Desde que o Messias se manifestou, é anunciado o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Como Jesus disse no capítulo 4. Evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, dar liberdade aos cativos, trazer alegria e paz. Esse é o reino dos céus manifesto. E todo homem que emprega força para entrar nele. E a palavra que Deus colocou no meu coração é exatamente essa. Qual é a quantidade, qual é a medida de força e de determinação que nós temos para entrar no reino de Deus, irmãos? Hoje. Para agora. Para essa data, para esse domingo de manhã. Qual é a força que o André tem empregado para viver realmente o reino dos céus? Porque a Bíblia é clara, se não tiver determinação da minha parte para entrar no reino dos céus, e o que é o reino dos céus? Evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos cativos. Isso é a manifestação do reino de Deus, com base em que Jesus disse. Amém? Isso é o reino de Deus. E Jesus veio manifestar esse reino. E eu, e você, qual é a quantidade de determinação e força que nós temos empregado para manifestar o reino de Deus? Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, eu quero viver a eternidade, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero, eu quero ser salvo. Mas qual é a quantidade de força que você tem colocado para você manifestar o reino de Deus através da sua vida, em você e aonde você está? João capítulo 8, um pouquinho à frente, se você puder abrir João capítulo 8, no versículo 12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O reino de Deus é luz. O reino de Deus é paz, justiça. O reino de Deus é a bondade. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando nós encontramos Jesus, quando nós nos convertemos, irmãos, como eu disse, a nossa vida ela começa a ser mudada. E não é uma mudança feita por homens, é uma mudança feita pelo Espírito Santo. E cabe a mim e a você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Se eu não obedeço à voz de Deus, eu mesmo sofro as consequências da minha desobediência. Eu sofro as consequências daquilo que eu deixei de ouvir que Deus me disse, a partir do momento que encontro a Jesus. E também posso desfrutar das bênçãos, quando eu ouço a voz de Jesus. É como um filho obediente. E quem tem filho vai concordar comigo, como eu. Se a Nicole e a Yasmin são filhas obedientes, o que vai acontecer no aniversário, se ela tem notas boas na escola, não responde o pai e a mãe, são dedicadas em casa, qual é o pai que não vai se esforçar em fazer o bem pelo filho que é obediente? Não tem sentido, não é, pai? Pai e mãe, não tem sentido. Quando um filho é bom, a gente quer fazer o bem. E mesmo quando ele é um pouquinho mal, a gente ainda faz, né? Mas às vezes a gente não faz para educar. Não, olha, você não vai ganhar isso, por isso, por isso, por isso. Não é verdade? E esse é o nosso papel como pai. Educar os nossos filhos.
Cristo é a luz. Quando nós andamos com Ele e obedecemos a Cristo e aos seus mandamentos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Mas também quando nós desobedecemos, Deus não pode nos abençoar. Porque Ele quer nos ensinar a sermos filhos bons. E aí nós temos um inimigo, que se chama diabo, que vem para roubar todas as suas bênçãos. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue avançar. A gente não consegue ir para frente. Às vezes, algo na sua vida parece que está preso. Talvez você não esteja ouvindo a voz do Espírito Santo e não esteja obedecendo aquilo que Ele está dizendo a você fazer. E na maioria das vezes, o que Ele vai pedir para você fazer não vai agradar muito a sua vontade, o seu desejo. Mas é o melhor para você. É o melhor que você pode fazer, porque você vai desfrutar as bênçãos de Deus. Amém? Quando nós andamos com Cristo, nós andamos na luz. E quando nós andamos na luz, a gente não tropeça, irmãos. Você fazer um caminho durante o dia é uma coisa. Você fazer o mesmo caminho na escuridão é outra. Vários benefícios em andar de dia. Primeiro, você vai mais rápido. Você não tropeça. Você pode ver as belezas do caminho. Agora, o mesmo caminho em trevas, você demora mais. Talvez você não chegue ao seu destino, porque você não sabe para onde você está indo, você pode se perder. Talvez você tropece no caminho e caia. E pode até morrer, ou se machucar, ou se ferir e ficar abandonado no caminho. Consegue perceber a diferença de andar na luz e andar nas trevas? Os benefícios e o que pode trazer de ruim para nós quando nós nos afastamos de Jesus? Se Jesus é a luz da minha vida, eu quero ficar com Jesus. Eu quero andar na luz. Eu quero andar com Cristo, porque eu sei para onde eu vou e eu sei que eu vou chegar até o fim. Amém? Quando nós andamos na luz, nós encontramos o caminho e sabemos aonde nós vamos. Só que para isso é necessário que a gente coloque força, determinação. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Primeira Tessalonicenses 5,19 diz assim: não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, o que é bem. Abstendo-vos de toda a aparência do mal, se afastando daquilo que é mal, resistindo ao diabo, resistindo aos prazeres da vida. Irmãos, para a gente fazer isso, a gente tem que ser determinado. É ou não é verdade? Tem que ter coragem. Tem que ser valente. Porque as propostas fáceis vêm todo dia. A mentira, o engano, o aproveitar um do outro, são infinitas coisas que a gente poderia falar aqui, e eu peço a Deus que através do Espírito Santo mostre a cada um de nós aonde a gente tem que empregar força para se afastar do mal, em se abster do mal, em resistir ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Você tem que empregar força para resistir. Eu resisto esse mal, eu não quero. É como alguém te oferecendo algo ruim para comer. Não, come porque não quero. Você resiste àquilo. Não, eu não quero. E se a pessoa insistir e quiser colocar você goela abaixo, você fala, não quero. Você fecha a boca, você empurra. Você resiste àquilo, você não quer viver. Você não quer experimentar. A mesma força, a mesma determinação a gente tem que ter para buscar o reino de Deus. Se, por exemplo, você tem problema com bebida alcoólica, e isso te faz mal, você resiste à bebida. É na verdade? Porque, com certeza, alguém te oferece. Não, toma, só um golinho, não faz mal. É só um pouquinho. E aquele pouquinho pode se tornar uma maldição para você.
Então, o que a gente faz? A gente resiste. Eu não quero. Eu não quero. Não, mas só um pouquinho. Não quero. Não, obrigado, não quero. E a gente vai resistindo. Até o ponto que você precisa fugir, né? Aí você sai, você foge da aparência. Você, não, eu não quero, eu vou sair desse ambiente, porque eu não quero viver isso. Essa mesma determinação que a gente tem para resistir o mal, a gente tem que ter para permanecer no reino de Deus. Às vezes, para tirar as crianças de manhã da cama, hoje mesmo as minhas não vieram, né? As amigas dormiram lá, ficaram a madrugada inteira fazendo doce, não sei o quê, e nem não vieram para o culto. Veio só eu e a Carla. Mas para tirar as crianças de manhã da cama é difícil, e aí tem que ter determinação, né? Acorda já a semana inteira cedo, acorda, vamos para a igreja, até a gente. Lá em casa tem uma cobertura na varanda que é de policarbonato e quando chove faz aquele barulhinho. Não é nem barulho, é uma música praticamente, né? Parece que até você encaixa na cama mais aquele barulhinho de água caindo. Irmãos, todos nós temos preguiça de sair da cama de manhã. Mas sabe, a gente acorda determinado, não, eu vou para a igreja hoje. Hoje eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra do Senhor. E não é errado a gente chegar para Deus e falar, Senhor, hoje eu estou com uma preguiça de ir, mas eu vou mesmo assim. E Deus se alegra com isso. É pior do que eu chegar na igreja e falar, você estava com preguiça de vir, de acordar cedo? Jamais. Acordo cedo todos os dias. Mentiroso, fariseu. Não estou dizendo que não tenha pessoas que façam isso, tá? Eu particularmente, eu gosto de acordar cedo, por exemplo. Mas a gente tem que ser verdadeiro, não é verdade? E Cristo conhece o nosso coração. Mas para a gente viver o reino de Deus, a gente tem que ser determinado, colocar essa força para viver o reino de Deus. Vou contar um testemunho da minha vida. Vocês sabem, né? A gente convive junto, a minha família, Deus nos deu um chamado missionário. Deus me ungiu evangelista, Deus ardeu o meu coração como um evangelista e arde até hoje. E essa chama não se apaga. E Deus sempre me coloca missões ao meu coração. Não só em outra cidade, irmãos, mas para cá, aqui também. A gente vive os milagres aqui, não é verdade? A gente vive e essa chama queima meu coração. E as minhas meninas vivem isso comigo junto. Só que para mim chegar como sacerdote, como pai, como marido, a viver isso com elas, eu tenho que pôr muita força, irmãos. Muita força. Não só força espiritual em intimidade com Deus, em oração. Não, força física, determinação. Por exemplo, nós somos agora. Antes de ir para Picos, a gente foi para Borba. Foi Borba, acho que eu fui Borba. Eu fico meio confuso às vezes, irmãos. Foi Borba ou Surubim, não me lembro. Eu sei que eu fui algumas viagens sem elas. E elas, claro que elas querem ir, elas gostam de viver isso. Só que eu não tinha condições financeiras para isso. E aí eu falei, pelo menos uma vez por ano, eu coloco como meta levar elas comigo. Pelo menos uma. Se Deus me abençoar, 2, 3 e quantas Ele me abençoar. Mas pelo menos uma. Só que para mim levar a família toda, quem é pai, marido, sabe o que é gasto. Gasto, tudo é gasto. Você vai viajar com uma criança, é gasto. Você para, todas as paradas elas querem comer. Parece que tem um ser ali dentro que abre o estômago delas para comer o tempo todo. E aí eu falo como pai, claro, como todo pai chato, falo, pelo amor de Deus, vocês não vão parar de comer? Cada parada é do salgado, eu quero uma coisa. Pai, estou com fome. Mas você acabou de comer 1 hora, mas eu estou com fome. Eu falo, Carla, pelo amor de Deus, as meninas estão com fome. Não, elas estão com fome. Eu falo, então... Teve um dia lá que a gente estava aguardando a conexão, agora, né, no voo, aí a gente vai comer. Eu falei, mas a gente acabou de comer. Eu estou com a comida aqui ainda. Não, mas elas estão com fome, você é diferente. Mas tudo isso gera o quê? Gastos, despesas. E aí, o que eu tenho que fazer? Como pai, marido e provedor? Antes. Espera aí, deixa eu me programar aqui. Deixa eu me organizar financeiramente para comprar as passagens, pagar a estadia, pagar o hotel, a alimentação e fora as coisinhas extras, né? Que vai. Um dia lá, a Carla escapou e foi fazer compra. Escorregou. Quando eu vi, ela já tinha ido. Eu deitei para descansar, quando eu vi, estou com as irmãs aqui na rua. Foram fazer compra. Tudo isso. Entende que até para isso, nós como pais e maridos, esposas, a gente tem que empregar força nisso.
Para quê? Para fazer os nossos filhos viverem o reino de Deus. E não somente eles, eu também. Esse é o meu legado como pai. Ensinar as minhas filhas a viverem o reino de Deus. Só que imagina só se eu sentasse lá no sofá, falar, Senhor, eu quero ir para o Piauí, mas o Senhor sabe, né? Estou sem condição, manda aí, Senhor. Não, Deus não vai fazer isso, porque Deus chama pessoas que são determinadas. E Deus fala, André, você quer viver o reino de Deus? Você quer viver o meu reino? Você quer? Então se esforça. Seja determinado. Quantos irmãos dessa equipe apostólica não vieram testemunhar que, pastor, eu nem acredito, chegou a hora. Cadê o Juliano? A Juliana está aqui, né? A gente sempre se falava, o Juliano foi com a esposa para ajudar a gente na parte de som e foi uma bênção. E a gente sempre se encontrava na igreja, está chegando, e agora chegou. E foi uma luta para tantos outros, para conseguir férias, se organizar financeiramente, muitos irmãos abençoando um ao outro, isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo, no particular, sabe? Olha, irmão, quero te ajudar, eu quero abençoar a tua vida. Irmãos, isso, fala para mim se o diabo pode parar uma igreja dessa. Não tem como, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, como diz o apóstolo Alexandre, aí até covardia. O diabo não para mesmo. Isso é uma igreja viva, isso é viver o reino de Deus. E para tudo isso acontecer, como na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada um, nos ministérios, nessas ações que nós vamos fazer, tem que ter determinação. Se não tiver determinação, a gente não vai entrar no reino dos céus. A gente não vai viver o reino de Deus. Entende? Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Amém. E o texto continua, Jesus volta a orar, e eles voltam a dormir, e Jesus, mais uma vez, traz para eles uma palavra de correção, mas o texto que eu quero firmar em nosso coração é do versículo 40, a parte final, que diz assim, então, nem por uma hora pudestes vigiar comigo? Nem por uma hora vocês puderam orar comigo? Uma hora. Irmãos, nessa hora aqui, por isso que é importante, como eu disse, a gente se contextualizar a Bíblia. Aqui havia uma opressão espiritual gigantesca. O próprio Jesus angustiou-se aqui. O próprio Jesus. Mas esses homens que estavam com Jesus aqui, eles tinham a responsabilidade de levar o evangelho para o mundo. E eles precisavam ser forjados. Concorda comigo? Eles precisavam ser moldados pela pressão. E com certeza, esse sono que eles tiveram, claro que foi uma pressão espiritual sobre eles. E eles estavam sendo provados, porque o evangelho, a salvação do mundo, estava sendo colocada na mão deles. Olha isso. A responsabilidade de anunciar o evangelho para o mundo, estava na mão desses homens, desses 12 apóstolos. Que grande responsabilidade Jesus colocava sobre esses homens indoutos, homens que não tinham respeito da sociedade, que eram pessoas simples. Mas Jesus colocou na mão deles essa grande responsabilidade. E é exatamente o que Jesus quer fazer com você. Jesus quer colocar nas suas mãos uma grande responsabilidade. Mas se você e eu não nos esforçarmos para
nos apoderarmos do reino de Deus, irmãos, a gente não vai vigiar nem por 1 hora com Jesus. A gente não vai conseguir ficar firme nem por 1 hora. Sabe o que vai acontecer? Hoje, você vai sair daqui cheio de paz e de alegria. Pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Você vai sair daqui renovado. Com certeza você já está sendo renovado pelo Espírito Santo e as suas forças. Até os seus sonhos, você está sendo ativado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo. Você está sonhando de novo, você está pensando já nos seus filhos, no seu casamento, o que você pode mudar. Por quê? Porque é o Espírito Santo nos moldando e nos ensinando. Só que até quando você vai conseguir vigiar? Até que horas isso vai permanecer? Quando nós saímos por essa porta aqui, sabe o que Jesus vai esperar de mim e de você? Força e determinação. Se você quer realmente viver o reino de Deus, a gente tem que sair por essas portas determinado a viver o reino de Deus. Amém? E eu queria ler o último versículo no profeta Isaías. Se você puder abrir, por favor. Isaías, no capítulo 40. Versículo 29. Isaías 40, 29 diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você entrou aqui cansado, sem vigor, sem determinação, essa é uma palavra profética para você, de Deus. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças. Multiplica. Ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão. Porque os jovens se cansarão e se fadigarão. O jovem tem vigor, ele tem força. Nessa viagem a gente percebeu um pouquinho, né? A gente está saindo da juventude, talvez. Aí a Carla falou assim, dessa vez eu senti os 40, hein? Ela acordava antes, ia fazer academia, ia correr. E era uma misericórdia para mim acompanhar essa mulher. E às vezes ela acordava, depois a gente ia dormir tarde. Não, vou correr. E eu, não, vou junto, né? Não vou ficar para trás, não. Vamos junto. E aí nessa ela não fez nada, ficou descansando quando dava. E eu dei graças a Deus por isso. Brincadeira, eu gosto também de fazer atividade. Mas por que a Bíblia fala que os jovens, por que ele dá o exemplo dos jovens? Porque o jovem tem energia mesmo. Todos aqui foram jovens e são jovens, né? Tem força. Vamos para frente, vamos conquistar. Mas aí a Bíblia deixa claro que até os jovens se cansarão. Não é que os jovens não têm vigor, eles têm. E esse vigor, essa força empregada no reino de Deus, irmãos, é uma bomba no inferno. Eu posso dizer porque quando a gente sai para uma ação evangelística em Ubatuba, em qualquer coisa, quando os jovens estão, é um estardalhaço. Vamos lá, vamos fazer evangelismo. Agora mesmo, nessa missão, acho que eles apresentaram a peça 1 milhão de vezes. Aonde a gente parava, vamos fazer a peça de teatro. Eles, agora. Eles andavam já com os personagens da peça teatral na mochila já. Porque eles sabiam que a qualquer hora a gente poderia apresentar a peça. Do nada, a gente via um lugar, um grupo de pessoas, peça, a gente fazia a peça teatral e as pessoas eram impactadas pelo evangelho. Jovem, tem vigor, tem força. Mas o que o profeta está dizendo? Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão. Aí vem a resposta. Agora vem o segredo, a resposta. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O grande segredo de todos é o Espírito Santo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pastor, eu estava cansado mesmo, eu estava mal porque eu estava cansado, fraco. Meu irmão,
O errado não é ficar fraco, não é ficar cansado. O errado é você fingir que não está fraco e fingir que não tem algo de errado. Esse é o erro. Mas quando eu chego para Jesus e falo, Jesus, eu não estou bem, eu não estou legal, aconteceu isso. E aí você se abre com Jesus. Ele fala, filho, eu estou aqui para te ajudar. É para isso que eu vim mesmo. Eu vim para curar, para restaurar, evangelizar. Essa é a minha missão. Esse é o reino de Deus. Agora, enquanto a gente coloca uma máscara e esconde os nossos sentimentos para Jesus, Ele não pode tratar. Como se pudesse esconder de Jesus, né? Como se desse para esconder. A gente finge que esconde para Jesus. Mas o nosso grande segredo, irmãos, e eu quero encerrar com essa palavra, é que se você colocar suas forças em Deus, se você empregar suas forças no reino de Deus, irmãos, ninguém pode te parar. Ah, pastor, mas eu já tenho 70. Ih, meu irmão, 70 dá para viver muito ainda. Porque aí é melhor ainda, porque você já tem a experiência da vida, com certeza você já tem estabilidade, com certeza você já é maduro para fazer tanta coisa que você nem imagina. Ah, não, mas eu deixo para os jovens. Os jovens, se não tiverem o Espírito Santo, eles vão correr, vão gastar força e certamente cairão. Mas todos nós, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Os jovens, as mulheres, os homens, as crianças, a igreja que espera no Senhor, tem a sua força renovada e não tem limite. Pode ter 12, 13, 15, 20, 25, 50, 70 anos, 80. Se enquanto houver vigor, porque Ele renova o vigor. Não é uma manifestação humana, é uma manifestação espiritual. Foi o que Deus fez com Abraão. Foi o que Ele fez, Ele deu vigor para Abraão. Abraão, recebe vigor, meu. Eu preciso que você levante uma nação, porque através dessa nação eu vou salvar a humanidade. E aí veio Israel. Entende? Deus emprega a força, mas eu preciso ser determinado. Amém? Quero te convidar a você ficar em pé e nós vamos orar. E eu tenho certeza, pelo poder do Espírito Santo, que você vai sair daqui renovado, cheio do Espírito Santo, correndo sem se cansar, subindo como águia, porque essa é a vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. Aleluia! Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas. Abra o teu coração para Jesus agora. Abra o teu coração para Jesus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção Aleluia. à porta. Deixa essa adoração invadir o teu coração agora. Deixa essa adoração tocar no teu coração. Deixa os anjos do Senhor, enquanto o adoram nessa manhã, tocarem a tua vida. Vou abrir pra você
Você pode sair daqui nessa manhã avivado pelo Espírito de Deus. Ele dá vigor ao cansado, Ele renova, Ele multiplica as forças. Ele não renova, Ele multiplica. Ele vai ampliar as forças que você tem. Se você empregar a força na coisa certa. O reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é eterno, tudo passa. Tudo nessa vida passa. Mas a palavra de Deus não passa, o reino de Deus não passa. As sementes do Evangelho que nós espalhamos não passa. E aonde nós semeamos o Evangelho de Jesus, aonde nós semeamos a luz do mundo, é no nosso dia a dia. Essa missão já foi dada aos homens e não aos anjos por isso. Porque nós estamos inseridos na sociedade. Nós somos a luz. Sabe quando alguém te devolve um troco a mais? Quando você vai no mercado e aquela pessoa que te dá 10, 15 reais a mais o seu troco, é nessa hora que você percebe e volta e fala: olha, você me deu dinheiro a mais, você está brilhando. Porque as pessoas não fazem mais isso, mas nós fazemos. Nós fazemos, porque nós somos o sal e a luz, e nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. E é nessa hora que nós vamos empregar força. Você vai voltar até lá e vai falar: olha aqui, eu acho que você me devolveu o troco errado. Era para você me devolver 10 e você me devolveu 15. E aí sabe aquela pessoa, sabe o que ela vai dizer? Ela vai se assustar, porque as pessoas não fazem isso. Sabe o que as pessoas pensam? As pessoas normais: ah não, não vou voltar lá. O problema é dela, deixa quieto. Eles que fazem a conta errada e eu que pago o preço. As pessoas normais. Mas as pessoas que são discípulos de Jesus, voltam até lá e falam: não, olha aqui, olha, você me deu o troco errado. E sabe o que vai acontecer, irmão, naquela hora? Ela fala: meu Deus, ninguém faz isso. É nessa hora que a janela do céu se abre. Você fala assim: realmente, mas eu sou discípulo de Jesus. E Jesus me ensina na palavra que eu tenho que ser verdadeiro. Aleluia! Jesus foi glorificado ali. Em tantas áreas na vida, irmãos, a gente pode ser bom e manifestar o reino de Deus, mas é necessário força, força, amém? Então nós vamos adorar a Jesus com esse refrão, com essa adoração. E eu vou pedir a Deus que nós sejamos aqui cheios do Espírito Santo, porque o segredo, irmãos, é o Espírito Santo. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, subirão como águia. Essa é a força que Deus tem para nós. Levante suas mãos aos céus e vamos adorar a Jesus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor derrame o Teu Espírito neste lugar, Senhor. Toca, Senhor Deus, as mãos levantadas. Toca, Senhor Deus, as mãos levantadas, Senhor. Toca, Senhor Deus, as mãos levantadas e aquece, Senhor, os corações, trazendo o renovo e a força, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua voz e diga isso a Ele. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Receba a força do céu, receba a força do Espírito, receba a força do Evangelho de Jesus. Aleluia! Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a casa.
comece a queimar no seu coração a beleza de Jesus, a bondade de Deus, a força do Espírito Santo. Comece a queimar no teu coração, igreja de Jesus. Receba a bondade, receba a ação do Espírito Santo, receba a atividade do Espírito Santo sobre você. Receba agora a unção do Espírito. Agora receba a unção do Espírito. Aleluia. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Senhor, o Senhor é que dá força ao cansado, o Senhor é que restaura, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Salvador do mundo, e nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, reconhecemos o Seu poder, reconhecemos, ó Pai, a salvação e a bondade do Senhor sobre nós. Jesus, que a Tua promessa seja real, Senhor. Que Teu Espírito Santo avive em nós os dons, que o Espírito de Deus avive em nós as Suas palavras, Senhor. Pai, que essa palavra seja rema, Senhor, no nosso coração. Nós queremos sair daqui, Senhor, renovados pelo Teu Espírito Santo. E se vier, ó Deus, o cansaço, se vier a fraqueza, Senhor, nós queremos ser determinados, ó Deus, e permanecermos firmes na Tua palavra e nas Suas promessas, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que todos os meus irmãos aqui recebam essa força, Senhor. Recebam essa unção, recebam, ó Deus, esse poder do Espírito Santo, esse dunamis do Espírito, Senhor. Derrama, Senhor Deus, sobre a casa de cada um, sobre o trabalho de cada um, sobre os filhos, sobre o casamento, Senhor, sobre a vida ministerial, em nome de Jesus. Que você receba o dunamis, a ação do Espírito Santo na tua casa, em nome de Jesus. E que o ministério de Cristo seja estabelecido na tua vida, que você seja restaurado, que as suas forças sejam restauradas, em nome de Jesus. Aleluia! Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui.
Tu és bom, Senhor. O Senhor é bom. Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade, Jesus, pela Tua presença aqui, Senhor. Pai, obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos aqui juntos e poder Te adorar, Senhor, invocar o Teu nome, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa chama fique acesa em nosso coração. E que essa palavra seja rema, Senhor Deus, em nós. Te agradeço por esse domingo de bênção. Peço que o Senhor abençoe, ó Pai, o domingo de cada um aqui. Que você seja surpreendido por Jesus nesse dia. Que o seu domingo seja melhor do que você imaginou. Que se você temia esse dia, não temas. Que você saia daqui feliz e alegre, porque Jesus está com você. Que você receba a paz, a shalom de Deus, a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo e até outro culto. Shalom. Aleluia.